Cumprimento a todos que estão sintonizados com a primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Agradeço o privilégio de poder entrar em seus lares para juntos estudarmos sobre o assunto da lição da Escola Dominical no dia de hoje, dia 22 de janeiro de 2023. Estamos no quarto domingo deste ano. E a lição que nos é proposta para comentarmos sobre ela é a de número 4 da revista de Compromisso para os Adultos. O título da lição é Libertos para Adoração. A finalidade desse estudo é nos levar a compreender o livro de Êxodo, a partir do capítulo 1 até o de número 40, é compreender o retorno da história do povo de Israel como nação e que Deus liberta através dos seus servos. O assunto de hoje tem o título Libertos para Adoração. O livro de Êxodo começa com os descendentes de Abraão no Egito e termina com o povo sendo conduzido à terra prometida sob a direção de Moisés. Nesse artigo, nesse comentário, nesse assunto, existem duas pessoas fundamentais para o raciocínio que nós vamos fazer sobre esse caso. O primeiro deles é Abraão. Abraão recebeu de Deus a ordem de sair da sua terra e ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria, e ali ele seria uma grande nação. É curioso pensar e compreender como foi feita essa obediência da parte de Abraão. Ele não questionou, ele não teve nenhuma curiosidade de perguntar para onde ele iria. Simplesmente ele saiu obedecendo a ordem do Senhor e foi para as terras do Egito. Ali durante muito tempo ele ficou trabalhando, encontrando motivos e sendo inspirado para prosseguir na sua missão. Eu considero, entendendo que foi o primeiro missionário da história do povo de Deus, Abraão. E a Bíblia nos diz que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele sempre obedeceu ao que o Senhor mandava que ele fizesse. Muito interessante isso. O tempo passa, e durante o tempo que passou, aconteceu de chegar no Egito também os descendentes de Abraão. A família de Jacó, foram 70 pessoas que chegaram ali naquele lugar, para dar prosseguimento à ordem do Senhor de falar para o povo acerca do plano que o Senhor tinha desde o começo. O plano de Deus desde o Éden é levar o povo a entender a sua vontade, obedecer-lhe e cumprir a sua ordem. Abraão fez isso e os seus descendentes também. A descendência de Abraão se multiplicou no Egito. Dos 70 que entraram com Jacó, ali no tempo de José, agora haviam enchido aquela terra. Tal crescimento era parte do cumprimento da promessa de Deus aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Vale ressaltar, por mais que as circunstâncias ou tempo muitas vezes possam plantar dúvidas, tenha a certeza que Deus nunca quebra uma promessa e está sempre trabalhando a nosso favor. A obediência é a chave que nós podemos nos utilizar para entender os planos de Deus. Os planos de Deus muitas vezes trazem para nós dificuldade de compreender. Mas como foi feito com Abraão, nós precisamos ter esse mesmo tipo de comportamento e entendimento. Eu ressalto que Deus nunca vai mandar ninguém fazer nada que não seja possível, porque Ele é o Senhor.
Abraão foi, os seus descendentes foram e o seu povo se multiplicou. Essa situação de multiplicação, naquela ocasião, começou a causar para o povo, o governo egípcio, uma preocupação. Ressalto que no Egito era a terra onde todos procuravam chegar, porque naquele lugar existia fartura, existia possibilidade de trabalho, e todos os povos que eram vizinhos do Egito queriam ir para aquele lugar, porque ali tinha possibilidade de crescimento e de vitória. Acontece que, desde o tempo de José, o povo egípcio foi abençoado com a ação de José, aquele homem que foi vendido pelos seus irmãos para aquele povo, e ele foi trabalhar no Egito, e aí a Bíblia nos conta que ele foi uma bênção. Ele era um homem de muita capacidade e ele criou uma possibilidade de fartura naquele lugar. As plantações, os alimentos eram muito fartos e todos procuravam ir para o Egito por causa dessas vantagens que não existiam com os outros povos. Bom, o faraó, na época, ele se sentiu incomodado com aquela quantidade de pessoas chegando para lá. E por uma questão política, ele tomou uma posição que é a seguinte: estabeleceu uma ordem para que todos os filhos das mulheres hebreias, nascidos ali naquela terra do Egito, que eles fossem separados, os meninos das meninas, e os meninos seriam todos eles lançados no rio Nilo, e somente as meninas ficariam para ajudar no seu serviço doméstico. Essa foi a primeira questão que nós vamos debater aqui nesses estudos que estamos fazendo. Os descendentes de Abraão, a partir de Errei. Como é que fazemos? Wilson? Os descendentes de Abraão se multiplicou no Egito. Os que entraram com Jacó ali no tempo de José, agora, diz o texto, encheram aquela terra. Tal crescimento era parte do cumprimento das promessas de Deus aos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. Mudança de vida política do Egito criaram o ambiente que outra parte da promessa se cumprisse. Um novo rei, provavelmente uma nova dinastia que não conhecia José, assumiu o trono do Egito. Aí acontece que Deus toma uma providência. Levanta do seu povo um homem, um jovem, que vai ser a solução do problema para libertar aquela gente. Uma das estratégias para a sustentação do novo governo foi a anulação de possíveis futuros focos de insurgência entre a população, especialmente entre as comunidades de origem estrangeira. Assim, os imigrantes que gozavam de uma certa autonomia na terra que os acolheu, certamente esquecidos da terra da promessa, os hebreus foram feitos escravos e submetidos a trabalhos forçados. Aí a Bíblia fala que os egípcios lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro, com tijolos e com todo tipo de trabalho no campo. Aquelas canções que eles estavam produzindo antes dessa situação foram modificadas por lágrimas.
Aí o Senhor prepara o libertador. Nós podemos nos apoiar para essa informação no livro de Êxodo, capítulo 2, quando surge o personagem que nós vamos falar agora sobre ele. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Os filhos de Israel puderam comprovar isso. Ainda que parecendo haver se esquecido dos seus escolhidos, Deus estava trabalhando em favor deles. Eu costumo dizer que, do ponto de vista de uma coisa chamada lógica, Deus sempre tem planos que são muito difíceis para a gente entender se quisermos colocar a lógica como um fundamento. Deus tem planos maravilhosos. Ele já tinha esses planos arquitetados desde o Éden, desde a queda de Adão. Durante todo o tempo, Deus está providenciando formas de fazer com que o seu povo compreendesse que Ele é Deus, que Ele tem o poder de domínio sobre todas as coisas. E é isso que muitas vezes nos falta nos nossos dias entender isso. Deus tem uma solução para aquela situação. Como eu falei, as mulheres hebreias, os filhos daquelas mulheres seriam jogados no rio e as meninas ficariam em casa cuidando dos afazeres domésticos que é afeto, via de regra, as mulheres. Aí surge esse menino chamado Moisés. Naquele fato, aí eu coloco a providência de Deus em tudo. Moisés nasceu e a sua irmã chamada Miriam tem uma atitude muito interessante. Coloca aquela criança dentro de um berço, coloca aquela criança nas margens do rio, e ela sabia que a princesa, filha do faraó, estaria naquele momento se banhando nas águas. Aquela criança é levada para aquele local onde se encontrava a princesa. E ele é recolhido. E aí a Miriam, que estava assistindo tudo, vai àquela moça, aquela jovem, e fala o seguinte: eu conheço a mãe dessa criança. Que tal se nós convidássemos essa mulher para vir amamentar essa criança? Vejam o plano de Deus como ele é completo em todo o tempo. Moisés vai e é levado para o palácio. Acontece que durante 40 anos Moisés ficou ali no palácio, recebendo todo o carinho e atenção da sua mãe adotiva, mas sendo, até a sua idade infantil, amamentado pela sua mãe. Vejam bem, Moisés cresce ali. Durante 40 anos ele fica conhecendo todos os costumes, todos os princípios, todas as coisas do povo egípcio, e ele se torna uma bênção naquele local. Acontece que Moisés um dia vê um egípcio fazendo uma maldade com um hebreu. E Moisés se incomoda com aquilo e toma uma atitude impulsiva, mata aquele egípcio. Nós não temos informações de que situação aconteceu com a família aonde Moisés estava, mas ele fugiu e foi para a terra de Midian. Ficou durante muito tempo peregrinando por aquele lugar, imaginando o que seria do futuro. Mas Deus tem os seus planos, como eu disse, e ele providenciou uma solução. Chega para Moisés e diz: olha, você vai ter que voltar ao Egito. Você tem uma tarefa de libertar o povo. Moisés argumenta com Deus o que foi diferente do que aconteceu com Abraão. Como eu vou fazer isso? Eu tenho um problema que eu criei lá. Eu matei um homem e o faraó não vai me receber porque ele está zangado com o que eu fiz. Eu saí e estou vagando por aqui. Moisés, eu estou dizendo, vai, obedece o que eu estou te dizendo. Eu vou colocar alguém que vai ser o seu porta-voz. Você vai voltar ao Egito e vai falar para Faraó para libertar o meu povo que lá está. E há um detalhe, quando Moisés diz, eu sou pesado de língua,
Cientificamente, uma pessoa que tem dificuldade de falar, há um nome técnico que se dá para quem tem essa situação. Chama-se dislalia. É aquela situação de pessoas que fazem troca do L pelo R e vice-versa. Moisés tinha essa dificuldade de falar. E ele falou, como é que eu vou fazer isso? Aí eu chamo a atenção dos irmãos que estão me ouvindo, a diferença de atitude entre Abraão, que não questionou, que ouviu e obedeceu, e Moisés, que agora coloca esses obstáculos, que ele entendia que seria uma situação difícil para ele. Deus diz, Moisés, eu vou usar o teu irmão Arão, que ele vai ser o teu porta-voz. Aí a história nos diz, lá no livro de Gênesis, que Moisés, no livro de Êxodo, que Moisés foi para o palácio. E quando Moisés chega naquele lugar, ele tem uma dificuldade. Todas as coisas que ele fala para Faraó, elas são rechaçadas, numa atitude de reprovação e com aquela autoridade do rei, do monarca, que no caso era o Faraó. Como é que eu vou deixar esse povo sair? Se esse povo me serve há anos, eles são os trabalhadores, e eu não vou conceder essa condição de saída para a sua terra de origem. Moisés insistiu. Aí nós temos a história das pragas que foram mandadas para que aquele homem se sensibilizasse e tivesse uma atitude de conceder que o povo saísse. A Bíblia nos fala que durante muito tempo houve 10 pragas, todas elas terríveis, que eles tiveram que enfrentar. E nem por causa dessas dificuldades todas que acometeu o povo egípcio, o faraó mudou de opinião. Bom, depois de todo esse tempo de luta que nós conhecemos através do livro de Êxodo, o povo sai para voltar para Canaã. Era uma quantidade de pessoas muito grande. E a ordem era levar o povo e levar as coisas que aquele povo tinha construído durante aquele tempo que ficou lá no Egito. Aí vem o desafio que vai enfrentar o povo de Deus. Aquela travessia pelo Mar Vermelho. Imaginem, eu disse que Deus ele tem estratégias que nós não entendemos e que não se pode colocar uma palavra lógica para as coisas acontecerem. A Bíblia diz que soprou um vento e aquelas águas se abriram e criou-se aquelas paredes e o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho a pé seco, sem lodo. E aí o povo passou, mas Faraó, não satisfeito com aquele resultado, mandou que os seus soldados entrassem para perseguir o povo de Deus. E a Bíblia diz que eles foram tragados pelas ondas que se viraram contra eles. O povo passou. Providências de Deus. Continuem seguindo. Diz ao povo que marche. Deus fez o seguinte, colocou uma barreira de proteção através de uma nuvem para que o povo seguisse caminhando e durante a noite aquela luz que só o povo de Deus estava sendo favorecido com ela, estava sendo protegido. Providências de Deus nas adversidades que aquele povo estava enfrentando. Deus queria que se cumprisse a promessa que ele havia feito a Abraão desde o passado. E agora Moisés é o homem que vai levar o povo de volta. Aconteceram algumas situações. 40 anos peregrinando pelo deserto e o povo muitas vezes sentia saudades daquela situação que vivia lá no Egito. Reclamavam, como é que trouxeste-nos para esse local? Porque nós estamos passando dificuldades. E Moisés disse, gente, Deus está mandando para a gente alimentos, está nos dando proteção, está cuidando de nós e nós temos que acreditar que a palavra dele é fiel. Reclamavam da falta de conforto e teve um momento que Moisés estava ficando desesperado para
com aquela situação que o povo lhe impunha, cobrando resultados, dizendo que estavam com saudade das panelas de carne e de cebolas que estavam lá no Egito, e entraram numa situação que vai ser muito interessante comentarmos sobre isso. Moisés chega ao Sinai e sobe para falar com Deus. Nesse intervalo, o povo começa a pressionar a Arão, dizendo: esse tempo é decorrido de muito tempo, nós estamos aqui sem nenhuma forma de adoração, eles estão se lembrando dos ídolos que estavam lá no Egito. E a história nos diz que no Egito eles tinham o animal, o boi, como um animal digno de receber adoração. Persuadiram a Arão a tirar os braceletes, os pendentes, os cordões, os anéis e fazer fundição para um bezerro de ouro. Deus lá falou para Moisés o seguinte: aquele teu povo que lá está, esse povo não me adora com verdade. Eles me adoram somente com os lábios, eles querem somente os benefícios. E esse povo não posso ficar no meio dele, porque esse povo não aceita a minha presença, porque me desobedecem. E Moisés diz: Senhor, tem misericórdia. Moisés desce e encontra aquela cena toda de bebidas, danças e adoração ao bezerro de ouro. Moisés fica irado e quebra as tábuas da lei. Essas situações aconteceram e eu volto a me referir a respeito do que Deus é e do que Deus pode. A história de Deus, o povo de Deus, conheceu algumas situações que Deus tomou providências e aconteceu. Primeira coisa, falei sobre a travessia do Mar Vermelho. E aí eu lhes pergunto: como é possível aceitar, sem questionar, por que é que Deus concedeu a sanção, força, para com uma queixada de jumento matar 1000 homens? Não existe racionalidade nesse negócio, mas Deus fez isso acontecer. Um outro exemplo que eu quero lhes passar: como é possível acontecer aquela situação com a mula de Balaão? Aquela mula falou. Logicamente, isso parece uma coisa impossível, mas Deus fez isso. O sol parar. A multiplicação do poder de Deus se manifesta de várias formas. E essa mensagem, ela é para nós também nos dias de hoje. Acreditar como aconteceu com Abraão, que não questionou e obedeceu. A ordem é para que nós, que agora somos o povo de Deus, entendamos isso e não coloquemos nenhum tipo de argumentos contrariando a ordem de Deus para que nós prossigamos. Na ocasião da travessia, Deus falou para Moisés: dize, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa mensagem é para nós nos dias de hoje. Nós estamos sendo desafiados a cada instante a fazermos a obra do Senhor, apesar das nossas limitações. Então, eu falei que Faraó resistiu e não queria que o povo saísse, mas Deus tomou essas providências em relação às pragas, à travessia, e o povo saiu para adorar a Deus com a liberdade que lhe estava sendo tirada. Nós, povo evangélico do mundo inteiro, temos liberdade nos nossos dias de falar do amor de Deus para os homens, de dizer para eles, homens, o que foi que aconteceu conosco. Nós fomos libertos do pecado através do sacrifício de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Temos essa possibilidade nos dias de hoje, o que não aconteceu no passado. Hoje nós estamos falando aos irmãos que estão diante de nós através da tela do computador, e hoje nós temos a possibilidade de falar através dessa tecnologia que Deus nos concedeu, nos apropriarmos delas. Nós temos a possibilidade de falar através do telefone celular,
de dizer a eles que precisam que eles reconheçam o amor de Deus por eles e que se arrependam dos seus pecados e aceitem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para ter a garantia de vida eterna. Porque o objetivo de Deus na história da humanidade é levar o homem a entender que ele é Deus e que ele quer que todos sejamos alcançados pelas suas misericórdias. Mas depende muito da vontade pessoal de cada pessoa. Como crentes, nós temos essa missão de anunciar, de proclamar aquilo que fomos por isso alcançados. Hoje nós estamos sendo favorecidos pela graça de Deus, não pelos nossos méritos. E a lição que eu estou tentando dar para os irmãos, a minha interpretação, nos remete a fazer esse tipo de apelo. Não fiquemos preocupados com o que vai acontecer amanhã. Vamos pensar no momento que nós temos liberdade de falar, de nos pronunciar, de estarmos com as portas das igrejas abertas, falando do amor de Deus. E aí, quando nós obedecemos, assim como aconteceu com Abraão, nós vamos ver acontecer, chegar para nós a glória do Senhor. A missão da igreja é somente disso, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Anunciar que Deus nos ama, apesar de nós. Anunciar que nós fomos alcançados pela graça maravilhosa do Senhor, nos dando seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos garantir a vida eterna. Eu estou falando para os irmãos, dizendo que Deus quer que nós sejamos libertos, o homem seja liberto dos seus pecados, sair das garras do inimigo das nossas almas. E aí eu continuo falando a respeito do resgate dos adoradores. Passado 40 anos de uma vida árdua nos desertos, nas montanhas de Midian, Moisés recebeu a ordem de Deus para retornar ao Egito e liderar o povo de Israel de modo miraculoso, como nós citamos aqui. Quais são as lições que nós podemos tirar disso que estamos falando? Se o desejo dos hebreus era o fato de distanciar-se do ambiente de idolatria que existia no Egito, a fim de prestar a Deus um culto verdadeiro e com liberdade, agora podiam festejar com a largueza a vitória, a libertação que eles tiveram. Mas como prestar a Deus um culto que lhe fosse agradável? Esta é uma pergunta entre nós adoradores no século 21. Como estamos fazendo a nossa adoração ao Senhor? Os capítulos finais do livro de Êxodo constituem um manual de vida diante de Deus para o povo de Israel. Além disso, sua presença figurada no Novo Testamento evidencia o grau de importância que a igreja do primeiro século lhe confere. Nós temos, eu volto a dizer, nós temos a liberdade de cultuar, nós temos a possibilidade que Deus nos oferece e nós muitas vezes estamos indiferentes a isso e não fazemos o que temos que fazer. Quais são as aplicações que nós podemos comparar na história que ouvimos do povo de Israel saindo lá do Egito? Podemos comparar a história da descendência de Abraão no Egito com a nossa história. Não duvidamos de que Deus nos chamou para a terra prometida, do seu reino de amor, mas tanto flertamos com o tirano e seus sagazes, que quando menos pensamos, nos vemos por ele aprisionados. Muitas vezes nós estamos fazendo um sentimento de adoração não ao Deus verdadeiro. Vou usar aqui de uma coisa que é muito natural nos dias de hoje. Quantas pessoas há que idolatram alguns artistas de televisão, de rádio, de cinema? Quantos são aqueles que adoram um ídolo de futebol, fazerem o ídolo? Quando, na verdade, gostar de futebol, gostar de cinema, tudo bem. Mas adorar essa gente, nós estamos cometendo um erro. E o recado que eu trago nesse instante é para advertir a todos que me ouvem, que nós devemos, sim, pensar na adoração que nós precisamos prestar a Deus, que é digno de toda a honra
e de todo louvor. Por que isso? A gratidão dos nossos corações, porque nós somos libertados do pecado. Nós ganhamos a liberdade através do sacrifício de Jesus. E a Bíblia diz que nós fomos comprados por um preço muito grande. Nós precisamos pensar nisso. Precisamos pedir a Deus que nos dê capacidade de entender a sua vontade e obedecer, assim como aconteceu com Abraão. Que nós oremos sempre para que a ação do Espírito nos deixemos de prender as armadilhas que são colocadas diante de nós. O servo de Deus precisa aprender que a vingança somente pertence a Deus. Muitas vezes nós somos ofendidos. Como ofendido foi aquele povo que estava lá no Egito, sendo obrigado a produzir porque era a ordem do rei. Ficavam acuados sem liberdade de cultuar. Hoje, volto a repetir, nós temos a liberdade de falar do amor de Deus. E por que não fazemos isso? Não temos nenhuma ordem que nos proíba de fazer, de cultuar, mas às vezes ficamos esquecidos e ficamos confortavelmente deixando muitas pessoas irem para o inferno porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Somos ofendidos, somos criticados, tudo bem, mas isso tudo faz parte. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, no seu ministério, ele avisava para os seus discípulos: não temam, eu sou contigo. E outra coisa, vocês vão ter muitos desafios a vencerem, mas olha só, eu venci o mundo. Nós estamos sendo muitas vezes envolvidos nas ofensas que as pessoas fazem contra nós, mas nós não podemos entrar naquele estado de confronto. Nós temos a necessidade, isso sim, de viver uma vida que possa mudar para as pessoas que nos fazem esse tipo de crítica o que nós somos, como nós nos tornamos depois que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, tendo arrependido dos nossos pecados. E aí eu lhes lembro a história de um homem que é muito importante na história do Evangelho, chamado Paulo. Paulo era um religioso. Ele tinha a sua vontade, era de ser o melhor homem da história, mas ele tinha uma atitude, ele era somente religioso. Quando ele se encontra com Jesus naquela estrada de Damasco, e a palavra diz que ele ficou cego, e a voz pergunta: Paulo, por que? Saulo, por que me persegues? Aí a Bíblia nos conta a história desse homem maravilhoso, um grande elemento da história do Evangelho. Ele se transforma numa bênção. E a Bíblia diz que ele foi o apóstolo dos gentios, preso, açoitado, muitas vezes sendo chamado de uma série de coisas, e ele só tinha uma atitude: eu quero me parecer com Jesus. E a história diz que no Evangelho, as igrejas que foram por ele organizadas, todas elas tinham pessoas como nós, com defeitos, com pensamentos, com atitudes, e Paulo sempre falou para elas que precisava uma coisa só: se parecer com Jesus. Quando nos parecemos com Jesus, quando temos a capacidade de sermos humildes e não nos sentirmos ofendidos com as palavras que nos são dirigidas, Deus se utiliza de nós, apesar de nós, e faz a sua obra acontecer. O conselho que eu lhes dou nessa manhã, a todos que estão me ouvindo, é que cada dia busquemos viver mais na intimidade com Deus. A promessa que Ele fez desde o Éden até os nossos dias continua de pé, aquela promessa que Ele fez a Abraão, seu servo: ide por todo o mundo, anunciai a minha palavra. O mundo precisa ouvir a mensagem de salvação. E essa tarefa é de cada um de nós, crentes em Cristo Jesus. Essa igreja, primeira igreja batista de Nova Iguaçu, ela está plantada nesse lugar há mais de 100 anos. Durante esse tempo, quantas vidas foram alcançadas
pela instrumentalidade dessa igreja e dos seus membros. Hoje, nós estamos de portas abertas, pregando a palavra, anunciando que só tem uma forma do homem viver na eternidade com o Senhor. É arrependendo-se dos seus pecados, aceitando o sacrifício que Cristo fez na cruz e dizer que agora querem fazer parte desse tipo de adorador. Somos libertos para a adoração. Vamos aproveitar o tempo que temos, as oportunidades que o Senhor nos dá e fazer a nossa parte, porque assim fazendo, nós estaremos esvaziando o inferno daqueles que estão indo para lá sem o conhecimento do Senhor da igreja. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos coragem de fazer o que é necessário. Essa coragem, ela tem um fundamento que é preciso. A nossa vida, ela tem que ser de tal forma eloquente que as nossas palavras possam se ajustar à vida que nós temos, para que as pessoas acreditem que podem mudar as suas vidas também. Nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Cristo como nosso Salvador e temos uma vida que o Senhor nos tem dado a oportunidade de glorificá-lo naquilo que nós somos. Volto a dizer, muito obrigado pela atenção que tiveram, que Deus a todos abençoe. Essa é a minha palavra. Amém.